Fala, galera! Bom ou não? Professor João Batista. Hoje, mais uma aula top que vai aumentar as suas chances de ser aprovado em um concurso público. Muito bom, galera. Já sabe, dê o like, compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Já sabe, né, filhão? Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, lives bombásticas aqui em nosso canal. Filhão, nós estamos quase batendo 100 mil inscritos. Agora, já se inscreva em nosso canal, beleza? Muito bem, filhão. Hoje nós temos uma aula muito bacana sobre um assunto que normalmente as pessoas têm muita dúvida, né? E é claro, eu não sou uma pessoa perfeita, mas na medida do possível, eu tenho liberado para vocês aí conteúdos que realmente têm feito a diferença. Bora lá, filhão, aprender mais uma aula top, hein? Beleza. Filhão, aqui está o assunto, nós vamos começar com esta tela aqui, vou ler e depois eu vou explicar para a galera, tá bom? As pessoas falam muito a respeito de índice de indeterminação do sujeito, pronome apassivador, partícula apassivadora, né? E realmente como funciona isso? Quando eu estudava, na verdade eu estudo até hoje, né, filhão? Mas quando eu fazia minha 8ª série, meu 2º grau, até mesmo na própria faculdade, os professores eles explicavam de uma forma, pelo menos a maioria, que a gente não conseguia compreender, né? E será que existe dica para isso? É claro, filhão. Olha só, filhão, aqui nós vamos começar assim, ó. Gente ou coisa após o verbo sem preposição, o verbo será verbo transitivo direto. Primeiro passo é esse. Ah, mas você vai ensinar sobre isso, filhão? Eu tenho que ensinar sobre isso para depois entrar no nosso assunto principal, tá bom? A vida é assim, tudo é a respeito de um passo a passo, é dentro de um processo. Belezinha, então o que você vai guardar? Apareceu gente ou coisa após o verbo sem preposição, o verbo será transitivo direto. Observe o verbo cantar. Quem canta, canta algo ou alguém, percebe? Então, tem gente ou coisa após o verbo. Por isso que eu chamo o verbo cantar de um verbo transitivo direto. Observe o verbo beijar. Quem beija, beija algo ou alguém. Logo, o verbo beijar também é um VTD, ou seja, um verbo transitivo direto. Professor, mas quem beija não beija só alguém? Não, filhão. Aqui eu tenho um pincel, João beijou o pincel, não tem conversa, eu beijo o que eu quiser, eu beijo quem eu quiser. Percebe, filhão? Você vai observar este detalhe. Se aparecer gente ou coisa após o verbo será transitivo direto. Quem come? Quem come algo ou alguém. Professor, comer alguém? Sim, filhão, não existe canibalismo. É claro que eu não estou entrando neste detalhe, né, filhão? Mas se aparecer algo ou alguém, independentemente da situação, o verbo será transitivo direto. Agora observe, o que é, ou melhor, todas as vezes que aparecer um VTD, que é um verbo transitivo direto, mais a palavra ser, este ser será um pronome apassivador. Só isso, filhão. Filhão, acabou a matéria. É claro que existem outros elementos que estão agregados e as bancas, muitas vezes, elas têm cobrado isso do aluno, bacana? A primeira dica é esta. Outra coisa importante é o seguinte, a expressão pronome apassivador é a mesma coisa da expressão partícula apassivadora. Se a banca pedir pronome apassivador, identifique o pronome apassivador ou partícula apassivadora, a banca está pedindo a mesma coisa, beleza? Vamos então ver alguns exemplos para fixar bem isso que acabamos de aprender. Filhão, olha só que interessante. Passando aqui para a próxima tela, eu coloquei algumas frases, tá?
ou algumas orações, né? Neste contexto, isso aqui é frase, também é oração. É frase porque tem sentido completo, é oração porque tem verbo. Observe aqui, filhão, canta-se a canção, belezinha. Então, vamos lá, quem canta, canta algo, ou quem canta, canta alguém. Então, aqui eu estou diante de um VTD, belezinha. Se aparecer VTD mais se, o se será um pronome passivador, percebe? Detalhe, cantam-se as canções. Professor, por que em cima está canta-se e embaixo está cantam-se? Filhão, é o seguinte, todas as vezes que aparecer um VTD mais se, a coisa, ela será o sujeito da oração, tá bom? Então, neste contexto, a coisa que estiver após o VTD mais se vai ser um sujeito. Logo, se o sujeito está no singular, né, filhão? O verbo tem que estar no singular. Às vezes eu estou andando aí pelas ruas, né? E eu vejo assim, ó, aluga-se casas, erradíssimo. Ou alugam-se casa, erradíssimo, né? Em aluga algo. Então o verbo alugar, ele é VTD. Então se eu tenho um VTD mais se, ele terá que estar no plural se a coisa estiver no plural e ele terá que estar no singular se a coisa estiver no singular. Isso se chama concordância verbal. Olha que bacana, filhão. Nós estamos ensinando sobre um assunto e já passamos para outro que realmente despenca também em provas de concursos públicos. Cantam-se as canções. Eu tenho aqui um VTD. Se eu tenho um VTD mais se, este se vai ser um pronome apassivador. As canções, sujeito da oração. Filhão, observe, beija-se a flor. Quem beija, beija algo. Quem beija, beija alguém. Logo, o verbo beijar é um verbo transitivo direto. VTD mais se, o se é um pronome apassivador. A flor vai ser o sujeito da oração. Por quê? Porque nós temos esta estrutura. E um detalhe, se a flor está no singular, logo, o verbo beijar também precisa estar no singular, não é verdade? Da mesma forma, a expressão de baixo, estou arrepiando, beijam-se as flores. O verbo beijar, ele é verbo transitivo direto. Logo, o se vai ser um pronome apassivador. No entanto, filhão, a expressão as flores vai ser o sujeito da oração. Da mesma forma, a expressão seguinte, come-se o alimento. O verbo comer é um VTD, né? Se nós temos um VTD, logo se vai ser um pronome apassivador. Bom, se o verbo está no singular, o alimento é o sujeito da oração e também precisa estar no singular. Da mesma forma, a expressão de baixo, quem come, come algo ou alguém. O verbo comer é um VTD. O se vai ser o quê? Um pronome apassivador. E por que o sujeito está no plural? Exatamente porque o verbo está no plural. Top, top, filhão. Olha que bacana. Agora vamos passar para a nossa próxima tela. Eu estou literalmente arrepiando, filhão. Vamos lá, vamos entrar no assunto principal que nós realmente propusemos em nossos corações para ensinar hoje. Filhão, olha só que bacana. Na última aula, eu falei sobre o sujeito indeterminado, né? E eu comentei com toda a galera aí que a próxima aula seria também sobre o sujeito indeterminado, que é um assunto que despenca em provas de concursos públicos. Se você ainda não assistiu à aula anterior sobre o sujeito indeterminado no plural, né? O link está aí na descrição. Basta, vá para clicar e assistir. E eu disse que na próxima aula, que é esta agora, eu falaria a respeito do sujeito indeterminado no verbo no singular, que é o caso agora que vamos falar. Observe, qualquer outro verbo que não seja VTD. Você pode explicar o verbo? Não vou explicar, estou arrepiando. Qualquer outro verbo que não seja VTD, se aparecer o se, ele será um índice de indeterminação do sujeito. Filhão, olha só, as bancas cobram muito isso em prova. Imagine que cai uma questão para você assim, as bancas são mestres para fazer isso, né? Todas as alternativas abaixo nós percebemos um índice, exceto. Índice, o que é isso? Índice de indeterminação do sujeito.
é certo. O que não é índice é aquela que vai ter um VTD mais si, beleza? Então, assim, você precisa compreender esses detalhes. Então, se o verbo for transitivo direto mais si, VTD mais si, então ele é um pronome passivador, não tem índice. Mas se o verbo não for VTD, aí o si vai ser um índice de determinação. Se o si é um índice de determinação, o sujeito será indeterminado. Top. Alguns exemplos aqui, filhão. Vive-se bem. Quem vive, vive algo. Quem vive, vive alguém. Não. Então, o verbo viver ele não é VTD. É o quê? Filhão, o assunto não é sobre isso, mas é verbo intransitivo, tá bom? Eu não quero entrar em detalhes se é verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo indireto. Não gosto de ficar confundindo matéria, não, porque os alunos ficam meio perdidos em relação a isso. Mas eu tenho certeza que você já está pegando a visão aí, tá bom? Então, aqui, o verbo viver, ele é um verbo que não é transitivo direto. Logo, este si vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Logo, se é um índice de determinação do sujeito, aqui nós não temos sujeito nesta oração, tá bom? Da mesma forma, estar-se alegre. O verbo estar, ele não é um verbo transitivo direto. Eu sei que é um verbo de ligação. Se ele está, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado, mas não é sobre isso que eu estou ensinando. Pintou um verbo de ligação ou qualquer outro verbo que não seja VTD. Se aparecer o si será um índice de indeterminação do sujeito e aqui nós não temos sujeito nesta oração. E para finalizar, precisa ser de ajudantes. Ah, professor, o de ajudante está no plural, então deveria ser precisam-se. Filhão, pare com isso, não me faça arrepiar. É hipótese alguma. Esse negócio do plural singular só acontece com o verbo transitivo direto. Os outros verbos vocês não podem colocar no plural. Vivem-se bem, não tem lógica. Estão-se alegres, não tem lógica, filhão. Precisam-se de ajudantes, não tem lógica. Então, aqui o verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto, que não é o assunto de hoje. Mas se ele pede uma preposição, ele não pode ser VTD. Logo, o si será índice de indeterminação do sujeito, e aqui nós não encontramos um sujeito, ou seja, o sujeito ele é indeterminado. Top, galera! Gostou da aula? Filhão, agora já sapeca o like aí, filhão. Se você não é inscrito neste canal, agora, filhão, ó, já mete o dedo aí e se inscreva em nosso canal, sabe por quê, filhão? Nós estamos quase batendo 100 mil inscritos. É top! Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima. Tchau.